Olá, tudo bem com você? Eu espero que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Mais um estudo hoje na Epístola aos Colossenses. Seja muito bem-vindo ao seu canal de estudo Aprendendo e Compartilhando. Gostaria de começar com um pensamento que diz assim: a maior heresia que existe é tentar fazer de Cristo algo menor do que ele é. Esta epístola traz uma mensagem que muitos denominam como a heresia de Colossos. Essa heresia misturava elementos judaicos como a circuncisão, a dieta alimentar, os sábados e tantas outras coisas que os judaizantes tentavam imprimir na mente dos gentios, e a gente já viu isso em vídeos anteriores sobre os judaizantes. Essa heresia de Colossos misturava essa questão judaica dos judaizantes com a mitologia, com o misticismo. Né? O que é um misticismo? É uma tendência exagerada para acreditar em algo sobrenatural. Esse é misticismo. Então é claro que nós acreditamos em algo sobrenatural, Deus é sobrenatural, mas é uma tendência exagerada. Então você só acredita no sobrenatural e não só acredita no transcendente e não no imanente. E por isso essa heresia traz um problema em relação a Cristo, porque Cristo veio em carne, veio de forma corpórea a este mundo. Então, o misticismo ou a mitologia exagerada, exacerbada, ela tira a encarnação de Cristo. Atente, encarnação, né? Se tornou carne e não reencarnação, tá bom? E também ela misturava também uma filosofia pagã, a filosofia grega que dizia que o corpo era mau e o espírito era bom. Então não havia possibilidade de Deus se comunicar com o ser humano, de estar numa forma corpórea, por conta do espírito sendo bom, não poderia habitar num corpo, matéria, que era, na visão deles, má. Então esse dualismo, ele também está misturado nesta heresia. A filosofia pagã entendia que precisava regular a vida pelo movimento das estrelas, que era associado ao poder dos anjos. Então eles misturavam todas essas práticas e criaram a heresia de Colossos. Essa heresia também ela foi chamada de gnosticismo. O gnosticismo ele vem do termo grego gnose, que significa conhecimento. Só que os gnósticos eles entendiam que tinham um conhecimento acima das demais pessoas, inclusive acima das escrituras sagradas. Então eles possuíam um saber a mais, um conhecimento mais excelente do que os outros. Bom, a ideia básica desse ensino, dessa heresia, do gnosticismo que estava ali surgindo, era de que um Deus puro e bom não poderia estar perto de um ser humano impuro e mau por conta da carne. O espírito bom, lembra? E a carne má. Então, por isso, eles não concebiam essa ideia de Deus estar próximo ao homem. Para acessar esse homem, para que Deus chegasse próximo a esse homem, ele teria que enviar vários intermediários. Então, Cristo, quando ele vem de Deus para a humanidade, ele foi dando alguns poderes para essas potestades, para esses anjos que vieram antes dele. Quando ele dá essa autoridade para esses anjos, vai dando um pouquinho de autoridade para cada anjo, para cada potestade dessa. E aí, quando ele vem à Terra, eles entendem que Jesus vem despido de poder. Ele já não tem mais poder e não tem mais nenhuma autoridade. Veio como um ser humano comum. Olha o complicador para o cristianismo.
você destrona Cristo, né? Você tira a autoridade e o poder de Cristo. Isso acaba com o cristianismo. E eles inclusive afirmam isso e tentam comprovar isso pela morte de Cristo na cruz. Ou seja, a morte de Cristo na cruz foi o homem sendo vencido, mostrando que ele realmente não era Deus, que ele não tinha poder de Deus, que ele não tinha autoridade vinda de Deus. A morte na cruz vai evidenciar essa questão no entendimento gnóstico, no entendimento da heresia que estava permeando ali a igreja de Colossos. Bom, e Paulo vai combater. Ele vai combater essa heresia mostrando Cristo como criador de todas as coisas. O único mediador e reconciliador entre Deus e os homens. Bom, se a gente pudesse cunhar um tema aqui para essa epístola, poderia dizer assim: a supremacia e a suficiência de Jesus. Cristo é o primeiro na natureza, na igreja, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Ele é o único mediador, salvador e fonte de vida. Então, basicamente, a epístola ela vai tratar da questão da supremacia e suficiência de Cristo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade de Colossos. No primeiro século ali, antes de Cristo, estima-se que mais de 50 mil judeus viviam no Vale do Rio Lico. O Vale do Rio Lico era um vale muito próspero. Ficavam ali próximo a Colossos, a cidade de Laodiceia e Herápolis. Laodiceia a gente vai ver ali em Apocalipse, né? Era uma cidade da Frígia, ou seja, era uma província romana da Ásia Menor. Era um centro comercial muito rico, devido à sua indústria de lã e corantes. Isso a gente está falando aí do primeiro século, né, antes de Cristo. Na época em questão aqui, na época de Paulo, era a menor e menos importante das três cidades. Colossos ficou realmente, ficou rebaixada a uma pequena vila. A religião original dos frígios estava na adoração da deusa Cibele. Essa deusa era chamada de deusa mãe da terra. Era a deusa das estações, da fertilidade, eles acreditavam nessa deusa. Então começaram a adorar os deuses de outros povos. Por exemplo, eu separei alguns deuses aqui para os irmãos terem uma noção. Ísis e Osíris, que são os deuses dos egípcios. Dionísio, Apolo, Eleusiniano, que eram deuses gregos. Mitra, que era um deus indo-iraniano. Astarte, que era uma deusa fenícia. E todos esses deuses eram recebidos e as suas práticas iam sendo assimiladas por eles. Nessa mistura de muitos deuses, o judaísmo foi perdendo a sua posição, a sua força. Eu achei interessante que uma judia ela poderia ser presidente honorária de uma sinagoga e também sacerdotisa num templo pagão. E isso ao mesmo tempo. A mesma pessoa, o sincretismo daquela cidade era tão forte que acabava fazendo com que as pessoas adotassem as outras religiões também, inclusive os judeus, que era um povo, né, mais fiel a Deus, um povo que praticava a religião da sua forma mais rígida. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a igreja que foi estabelecida ali em Colossos. Há uma grande possibilidade desse evangelho ter chegado na cidade pelo apóstolo Paulo, durante a sua estadia de 2 anos em Éfeso. Como Efésios era um grande centro comercial, né, é possível que as pessoas que ouviram Paulo pregar ali, Paulo também tinha seus auxiliares, como Epáfras, né, é um deles, é bem possível que esses auxiliares saíam por aquela região pregando o evangelho e aí fundando outras igrejas. Porque a ideia é que Epáfras
ele iniciou o trabalho ali em Colossos. Ele iniciou e ficou ali em Colossos, né? Então ele iniciou, edificou, consolidou a fé dos colossenses. Também do pessoal que morava em Herápolis e Laodiceia, que são as cidades vizinhas. Por que a gente entende que essa cidade foi alcançada por Epáfras? Porque na própria Epístola de Colossenses 2:1, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que não conhecia aquela igreja pessoalmente. Então isso dá a entender que ele não esteve na cidade para fundar aquela igreja. Embora existissem ali muitos judeus, é possível que, com a perda da população que eu falei anteriormente, a igreja ela assumiu uma maioria gentia. Então a igreja era formada de uma maioria gentia por conta dessa perda de população que existiu quando Roma criou outras estradas passando por Laodiceia e Herápolis. A gente vai ver essa população da igreja gentia pela fala de Paulo na própria epístola, capítulo 1, versículo 21, versículo 27 e capítulo 2, versículo 13. Depois você vai lá e dá uma conferida. Agora, qual foi a ocasião dessa epístola? Quando ela foi escrita? Bom, Epáfras, que era o cooperador de Paulo e estava ali na cidade, a ideia é que ele era morador daquela cidade de Colossos, ele foi visitar Paulo em sua primeira prisão em Roma, para relatar o que estava acontecendo com a igreja. Isso era muito comum acontecer. A gente viu em outras epístolas isso acontecendo. Então Epáfras vai ali e dá notícias. Olha, está acontecendo isso na igreja, tem problemas assim, mas tem irmãos que estão perseverando na fé. E Paulo, ele ouve tudo o que está acontecendo na igreja de Colossos e envia uma escrita, só que ele já não envia por Epáfras, ele envia por Tíquico, que era um outro cooperador que ele tinha, e leva essa epístola aos Colossenses. A ideia que nós temos que foi Tíquico que enviou essa epístola, está em Colossenses 4, verso 7. Essa epístola ela foi escrita entre os anos de 59 a 60 da era cristã. Também é possível que Epáfras não tivesse levado essa epístola aos Colossenses por conta de estar preso com Paulo. E aí a gente vai percebe isso em outro livro, que é Filemão, verso 23. Bom, e o propósito dessa epístola? Primeiro a gente percebe pelos escritos paulinos, a gente percebe que ele agradece, ele louva a fé e o amor daqueles irmãos. Reconhece que eles estavam trabalhando e que o trabalho deles estava dando frutos. Elogia também a fé dos colossenses. Mas ele também entende que existe um problema. Lembra da heresia de Colossos? Essa heresia estava trazendo problemas para a igreja. Então ele precisa exortar a igreja quanto a essa falsa doutrina. Agora nós vamos passar a estrutura e o conteúdo. O primeiro tópico aí, ele vai trazer saudações para a igreja. Está no capítulo 1, verso 1 e 2. Ele vai falar da gratidão que ele tem por ver a fé dos colossenses, capítulo 1, do 3 ao 8. E a oração pelo crescimento dos colossenses, capítulo 1, verso 9 a 14. Eu separei um versículo que diz assim: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram
e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É uma característica do apóstolo Paulo, sempre linkar Deus a Jesus, mostrando que é o Deus de Jesus. E ele vai orar e agradecer a esse mesmo Deus pela fé que eles têm em Cristo. Ou seja, eu percebo aqui que não é uma fé qualquer. Fé muita gente tem em muitas coisas. Mas qual é a verdadeira fé? Qual é a fé que importa? Qual é a fé que salva? É a fé em Jesus Cristo. E ele fala do amor que eles têm por todos os santos. É possível também que essa igreja fosse uma igreja cooperadora com o Evangelho. Assim como nós vimos em Filipenses, que também era uma igreja que chegava junto ao ministério paulino. O evangelho que eu preguei para vocês foi um evangelho puro. Então, cuidado com outras doutrinas que vão surgir. Fiquem nesse evangelho. Porque esse evangelho vai fazer vocês frutificar e crescer. Se vocês saírem desse evangelho, vocês vão minguar e morrer. Mas se vocês ficarem nesse evangelho, vão frutificar e crescer. Como ocorre com vocês quando vocês entenderam esse evangelho. Então é importante a gente dar ouvido ao evangelho, entender esse evangelho para poder frutificar através desse evangelho. O segundo tópico vai dizer que o Cristo exaltado. E aí ele vai falar do caráter de Cristo, no capítulo 1, do verso 15 ao 23, e vai falar da comissão de Cristo a Paulo, capítulo 1, verso 24 ao 29. Os versículos que eu separei dizem assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha, Paulo aqui está dando uma mensagem para aqueles irmãos de Colossos e um tapa sem mão na heresia que estava permeando aquela igreja. Porque o que Paulo está dizendo aqui? Eles estão dizendo que Cristo, não tem nenhuma autoridade. Que Cristo deixou a sua autoridade quando foi delegando o seu poder a outros seres para que esses seres numa cadeia chegassem até o ser humano. Isso não é verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus é invisível, mas ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, ele é manifestação daquele que vocês não podem ver. Agora vocês estão vendo. Agora vocês podem perceber através de Jesus. Jesus se manifestou. Jesus é Deus manifestado. É Deus em forma corpórea. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz que ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, ou através dele, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as invisíveis, as visíveis. Jesus é participante da criação. Ele não é um ser que está à margem dessa criação, mas ele é participante, ou seja, ele tem poder. E não um poder limitado, mas um poder ilimitado. E ele vai falar que todas as coisas, todos, no céu, na terra, tronos, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele. Então, se todas as coisas foram criadas por ele, quem tem mais poder do que ele? Essa heresia de Colossos cai por terra quando Paulo ensina que ele, Jesus, é antes de todas as coisas, tem a primazia e nele tudo subsiste. As coisas, para existirem, dependem dele. Olha que fato interessantíssimo, né? Paulo aqui exalta Cristo de uma maneira para quebrar a questão
da heresia que estava surgindo em Colossos. O terceiro tópico vai mostrar o cristianismo exaltado. Primeiro ele mostra Cristo exaltado e agora ele vai exaltar o cristianismo. Acima, esse cristianismo é exaltado acima da filosofia, capítulo 2, verso 1 ao 10, acima do legalismo, capítulo 2, verso 11 ao 17, acima do misticismo, capítulo 2, verso 18 ao 19, e acima do ascetismo, capítulo 2, verso 20 a 23. Os versículos que eu separei dizem o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por que Paulo faz questão de falar que em Cristo habita corporeamente toda a divindade? Porque lembra do dualismo do corpo sendo mal e o espírito sendo bom? Paulo aqui ele vai falar o seguinte: Cristo, mesmo sendo corpo, era divino. E aí a gente encaixa o que a gente entende biblicamente como Cristo mesmo em carne era 100% homem e 100% Deus. Com todo o poder e autoridade, ou seja, quebrando a questão de Jesus não ter mais poder. Quebrando a questão de, por ele ter morrido numa cruz, ele teria sido vencido. Não. Cristo recebeu toda a autoridade. A plenitude da divindade estava sobre ele. O quarto tópico fala da vocação exaltada. A vocação exaltada na certeza da nossa vocação. Capítulo 3, versos de 1 a 4. E as características da nossa vocação. Capítulo 3, verso 5, até o capítulo 4, verso 6. E eu separei os versículos que diz o seguinte: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui nós percebemos nesse ponto que a vocação agora para nós. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, existe uma nova vida. E nessa nova vida, a gente não pode mais fazer diferença entre grego, judeu, circunciso, bárbaro. Não. Nessa nova vida que nós adquirimos, sendo igreja, sendo corpo de Cristo, não há mais separação. Não há um povo escolhido, não há como os gnósticos acreditavam que eles tinham um saber superior. Não, eles não tinham um saber superior a outras pessoas, porque há agora uma igualdade em Cristo. E aí Paulo vai falar sobre isso. Porque Cristo é tudo em todos. Agora nós somos um povo só, um povo escolhido de Deus, um povo que acredita em Cristo, não mais um povo separado. Ah, só esse povo aqui pode acreditar, só esse povo pode ser salvo, só essa nação pode ser salva. Não. E como povo de Deus, a gente precisa buscar algumas características. A gente precisa se revestir de compaixão. Compaixão pelas pessoas que estão se perdendo. Compaixão das pessoas que estão sofrendo por estar longe de Deus. Precisamos também nos revestir de bondade. Sermos pessoas boas, pessoas que ajudam umas às outras. Também temos que ser pessoas humildes, não soberbas,
querendo se achar maior do que outros. Lembra que os gnósticos falavam? O nosso saber é superior. Sendo o nosso saber superior, somos superiores àqueles que têm um saber inferior. Não, o Evangelho de Cristo vai trazer uma igualdade e até uma humildade para se colocar numa posição até inferior. E entender que você é menos do que aquilo que você acredita ser. Enquanto a filosofia, né, para muitas pessoas, não a matéria a filosofia, mas a filosofia de muitas pessoas, ou o saber de muitas pessoas, o conhecimento de muitas pessoas, vão levá-los a entender que aquilo que eles são é melhor ou maior do que outros, por terem um saber mais elevado a respeito de determinado assunto. Mas ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. Essa é a grande questão. E no Evangelho, Cristo é tudo em todos. Então todos nós somos equiparados, todos nós somos iguais. Essa questão da humildade é a questão que o Evangelho traz, que Cristo nos apresenta, que Cristo mostra para nós. Também precisamos buscar a mansidão. Quanta gente, né, que está aí, e o mundo leva a isso, né, o capitalismo que nós vivemos, essa correria do dia a dia, esse frenesi, leva a gente a um corre-corre que a gente não tem mais a paciência, que seria o próximo tópico. Não tem mais essa qualidade. Porque você está no trânsito e você fica nervoso. Você perde a mansidão hoje por muito pouco. O estresse já está tão evoluído, o estresse do dia a dia te alcança de uma forma tão rápida por conta desse corre-corre que existe, que a gente não tem mais paciência, não tem mais mansidão para tratar com as pessoas. Tem que ser tudo muito rápido. Fala logo, porque eu preciso fazer alguma coisa. Vamos lá. Você não consegue mais ter tempo para o próximo. Isso é muito ruim. A gente precisa, nessa nossa nova vida, ter mais paciência, ter mais mansidão. E aí ele finaliza dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. É uma tarefa muito difícil, porque o Senhor nos perdoou das nossas dificuldades mais profundas, dos nossos pecados contra Ele mesmo, contra a sua santidade, contra a blasfêmia, contra quem é Deus, o seu bom nome, aquilo que Ele fez por nós. Quantas vezes blasfemamos esse nome? Quantas vezes falamos coisas que não agradam a Deus? E isso nos foi perdoado. Olhando para o perdão que alcançamos, precisamos perdoar aqueles também que nos ofendem. O quinto e último tópico, e eu encerro com esses versículos, diz assim: observações pessoais e saudação final. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Como é bom ter pessoas que se juntam a você no mesmo propósito. Aqui Paulo está agradecendo, porque esses irmãos citados aqui foram fonte de ânimo para a vida dele. Porque a nossa maior fonte é o Senhor Jesus. É por ele que nós fazemos todas as coisas. Mas é muito bom quando existem pessoas ao nosso lado que entendem o trabalho que fazemos e querem cooperar conosco na obra de Deus. Que
Você que está vendo esse vídeo, que por algum motivo ainda não coopera na obra do Senhor, que o Senhor te desperte para ajudar outras pessoas. Muitas vezes a gente não vai estar à frente de trabalhos, mas a gente vai estar ajudando outras pessoas no trabalho que já está sendo realizado. Seja um cooperador do seu irmão, fazendo-se assim um cooperador na obra do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.